Oi, gente, eu sou a Ju do Julinhas Ateliê e hoje eu vou ensinar essa peça maravilhosa que é de um painel que você vai encontrar lá na Pati As Beltranas. Vou deixar o site e tudo direitinho que vocês precisarem aqui na descrição do vídeo. É uma peça rápida, linda e eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso no seu ateliê. Sem contar que esse vídeo tá recheado de segredinho. Então, vem comigo! Oi, gente! Hoje eu vou ensinar uma peça para vocês muito prática, que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí no seu ateliê. E sabe o que é melhor? Ela vem assim, ó, já num painel, com 4 unidades, prontinha para você estruturar e montar a sua peça. Esse painel lindo aqui, ela é da Pati, minha parceira das Beltranas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o site, o meu cupom de desconto, Julinha10, para você usar e abusar, tá bom? Um painel vem 4 shoulder bags, uma mais linda que a outra, estampas maravilhosas. Então, vem comigo para a gente aprender a montar essa peça. Esse painel, ele é no gabardine, tá? Que é um tecido sublimado, super bonitas estampas, bem vívidas, tá vendo, ó? E nele você vai ter 4 peças para você fazer. São 2 espelhos, frente e verso da bolsa, um bolso frontal, uma aba, o canal do zíper, tá? E o fole. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou escolher aqui a estampa que eu vou usar. A gente vai recortar um pouquinho para fora aqui, ó, da área delimitada. Porque o gabardine é um tecido que desfia bastante, ó. Para quem nunca trabalhou, vai ter muita diquinha nesse vídeo, tá bom? Então, como ele desfia bastante, a gente sempre corta um pouquinho a mais aqui da margem do molde, tá bom? Vou colocar nos meus estruturadores. Para essa peça, eu vou utilizar o nylon dublado, tá? Que é esse material aqui, ele é bem fininho, bem maleável e junto dele o TNT, tá? Esse TNT é o 120, você pode usar numa bolsa o 120 ou o 150. Por quê? Os dois juntos, assim, ó, ele dá uma estrutura super bacana, a bolsa fica estruturada, fica bem firminha e a durabilidade da peça é ainda maior. Eu vou mostrar direitinho como faz. Eu vou recortar tudo aqui primeiro e depois eu volto para mostrar para vocês. Agora eu já fiz os cortes, tá? De todas as peças e tecidos que eu vou usar. Vou explicar para vocês como funciona a estrutura com o nylon. Ó, um dos espelhos tá aqui. Você vai pegar o nylon e colocar a parte da espuminha para cima, tá? Voltada para o tecido, assim. E o TNT vem aqui, é um sanduíche, tá? Então, em todas as partes eu vou usar essa estrutura na bolsa, o nylon e o TNT. A única parte dessa bolsa que eu não vou utilizar o nylon é na aba. Por quê? A aba a gente vai costurar aqui no risco e vai desvirar. E como a gente desvira, eu prefiro a estrutura da manta. Somente na aba eu vou utilizar a manta, tá? O restante, tanto no fole, no canal do zíper e no corpo da peça, eu utilizei o nylon com TNT. Já cortei também o forro, 2 vezes para o espelho, uma vez para o bolso. Uma parte de tela vôlei, que tem aproximadamente 23 por 16, tá? Pra gente fazer um bolso interno. O acabamento aqui de cima. O viés, eu tô utilizando viés de tecido, 4 centímetros por 1,40. Os dois pro canal do zíper, tá? Os dois forros pro canal do zíper e mais o forro pro fole da peça. Vamos pra máquina agora. Primeira dica para quem vai trabalhar com o gabardine, tá bom? Verifica se a sua agulha, ela tá boa, ela não tá puxando ponto. Então, antes de eu começar a costurar, eu peguei um retalhinho aqui, que é um gabardine também, e vou testar ela, tá? E nem sempre a gente precisa trocar a agulha para trabalhar com o gabardine, é só a gente testar, e ó, ela tá boa, não tá puxando ponto, tá? Segunda dica, esse material é um material que escorrega bastante, e se você não tá acostumado a trabalhar com nylon e TNT, ele vai escorregar ainda mais. Então, você vai sempre cortar um pouquinho a mais, tá? E fazer a costura de segurança para dentro aqui, ó, do risco delimitado, tá? Então, eu vou fazer um pouquinho, uns 5 milímetros para dentro, para eu poder depois cortar certinho no risco, tá? Segura com os 2 dedos, com as 2 mãos, dessa forma, ó. Não precisa esticar, não precisa puxar,
É só ir segurando. Eu coloquei o ponto maior da máquina, tá? É só uma costura de segurança. Como ela é diferente da manta, não tem cola, e eu não gosto de utilizar cola também nesse material, a gente vai devagarzinho para evitar que faça ruguinhas no seu tecido, tá? Vai até o final. E na hora que você for fazer o outro lado, comece no mesmo sentido. Já vou mostrar. Vem pra cá e comece no mesmo sentido. Não vire o seu trabalho, tá? Porque senão ele vai ficar torto. E vai assim até o fim. Eu tô cortando exatamente no risco, tá? Ó, com uma tesoura boa, com calma, respeitando o ângulo aqui, tá? E já vou passar as medidas pra você poder anotar. A costura de segurança ficou um pouquinho pra dentro, tá vendo? Só um pouquinho, pra não ficar aparecendo depois que a gente desvirar a bolsa. E agora, o que eu faço? Como o gabardine é um material que desfia bastante, ó, ele desfia, se você começar a passar a mão, ele vai desmanchar aqui, eu vou pegar o isqueiro e vou passar em toda a volta da peça. Ele vai fazer como se fosse uma selagem, tá? E não vai desfiar mais. Passa em toda a volta, com calma. Em todas as partes que você cortou, tá bom? Já vou passar as medidas do espelho, do bolso e do fole. Já refilei tudo, tá? Já fiz a selagem aqui com o isqueiro. As medidas. O bolso ficou 18 por 16 de altura. Os dois espelhos, 18 por 20 de altura, tá? O fole, 7,5 por 48, tá? E aqui o canal do zíper, ele está maior, então a gente vai refilar depois de montar. Ele tá com 25 por 5,5, mas a largura aqui a gente vai ter que diminuir um pouquinho depois que a gente colocar o zíper. Então, vamos para a máquina agora montar o canal do zíper, o bolso e a aba. A aba, como eu havia falado, eu estruturei ela na manta, tá vendo? Vou passar uma costura toda a volta, desvirar e passar uma costura de pesponto, tá? Vou começar aqui. Um pé de máquina, tá? De margem. Depois eu vou cortar essa sobrinha, tá? Do forro e desvirar e passar um pesponto. O canal do zíper, vamos lá. Aí você vai escolher a forma que você gosta do desenho, tá? Eu acho que ele vai ficar mais bonito assim, mas você pode trocar, enfim, fazer o que você acha mais bonito pra você. Eu vou primeiro, peguei um zíper aqui, ó, um pouquinho maior que o meu canal, tá? Que eu gosto dessa sobrinha. Vou passar uma costura de segurança só pra segurar o zíper. Eu não vou usar o calcador de zíper, vou usar esse calcador mesmo. Então, uma costurinha de segurança pra segurar o zíper aqui. E depois eu venho com o forro. Agora eu vou pegar o forro. O forro eu também gosto de cortar um pouquinho maior, pra gente ter uma segurança na hora de refilar, tá? E eu gosto de passar bem pertinho do dente do zíper, tá? Depois a gente corta só. Vou colocar outra parte já aqui. Vou colocar só um clipezinho pra segurar, não me atrapalhar. Já venho com a outra parte, lembrando de ver a estampa, tá? Ó, pra ela não ficar ao contrário. Vou alinhar bem aqui. Vou passar primeiro uma costura de segurança e depois eu venho com o forro.
Agora o bolso. Vou pegar o tecido de forro, colocar direito com direito. Vou passar uma costura aqui de pé de máquina, aqui na parte de cima. Já vou desvirar e rebater a costura. Acho que minha bobina acabou. Vou desvirar, puxa todo esse forro pra trás, tá? Assim, ó, não deixa esse forro aparecer, para o acabamento ficar bonito. Se precisar colocar um clipezinho, puxa o máximo que você conseguir, tá com sobra, depois eu refilo, tá? Vou colocar um ponto 4, é ponto de acabamento. E vou despontar aqui esse bolso. E já vou aproveitar e vou fazer uma costura de segurança em toda a volta, para deixar o forro bem firminho na parte de trás, tá? Bem na beiradinha. E já vou tirar esse excesso aqui. Fazer o acabamento agora do bolso interno de telinha, tá? Peguei uma tira de 4 centímetros por 23, um pouquinho maior, pra gente ter a segurança de refilar depois. Vou passar aqui uma costurinha com pé de máquina. E já vou rebater essa costura. Vou aproveitar e colocar já esse bolso no nosso espelho da parte de trás da bolsa, tá? Eu gosto do bolso na parte de trás. Mas você pode colocar onde você preferir, tá? Eu dobro assim, ó, faço uma dobrinha de 1 centímetro e dobro de novo pra passar aqui o acabamento, tá? O pesponto de acabamento. Vai segurando assim com o dedinho, ele já vai virando certinho no tamanho que a gente precisa, tá? Já peguei uma parte dos espelhos, tá? Que vai ser a parte de trás, já vou posicionar aqui o forro, ó. Eu gosto de primeiro colocar o forro e depois posicionar a telinha, tá? Só uma costurinha de segurança em toda a volta. E depois a gente já coloca o bolso de telinha. Vou cortar o excesso e já vou posicionar o bolso de telinha que a gente já fez. Ó, já refilei aqui o forro. E o que eu faço? Eu gosto de deixar ele bem alinhado na parte de baixo aqui, ó, porque a telinha ela tem o costume de se movimentar na hora que a gente vai costurar. Então, eu passo uma costura primeiro de um lado, um pedacinho, eu viro o trabalho segurando aqui, ó, pra ela ficar bem alinhadinha, e passo e começo a costura agora desse lado, tá? E vou até o outro lado. Assim ela não sai do lugar, tá? E agora eu vou tirar esse excesso também. Peguei o espelho agora da parte da frente, tá? E vou posicionar o bolso. Vai encaixar aqui direitinho, voltinha com voltinha aqui embaixo. Coloca o clipezinho pra não movimentar. Se tiver um pouquinho maior, depois a gente vai refilar, não tem problema, tá? E verifica se a altura aqui tá certinha, se ele não tá torto, tá? E eu vou fazer do mesmo jeito que eu faço com a telinha. Eu vou começar aqui pra segurar esse bolso, depois eu viro e passo uma costura em toda a volta.
O bolso tá colocado, tá? Eu vou tirar só essa sobrinha. Eu preferi colocar ele um pouquinho pra baixo, pra não perder o tamanho do espelho, tá bom? Uma sobrinha de nada mesmo, ó. E eu já vou colocar o forro do espelho da parte da frente, tá bom? Se precisar, é só passar o isqueiro de novo aqui. Se você refilar e cortar um pouquinho do gabardine. Já vou posicionar aqui, ó, o forro, do mesmo jeito que a gente fez com a parte de trás. E já vou finalizar a aba. Já refilei aqui, né? Já passei o pesponto na aba, tá? Eu tirei um pedacinho, porque eu achei que ela tava um pouco grande, ó. Eu acho que assim tá um tamanho bacana, mas fica a seu critério, tá? Pra dar um destaque, fazer uma firulinha bonita na nossa peça, eu vou colocar esse pedacinho de montana, tá? Ó, ele tem 2,5 por 5,5. Eu corto, não faço nada, não vou passar pesponto, nada, só o isqueiro para tirar as rebarbinhas. E aqui na pontinha eu gosto de dar uma amassadinha assim para ele ficar meio arredondado, tá? Então, eu vou marcar aqui o meio da aba com o gizinho aqui, pra gente posicionar essa tirinha e já colocar o botão, tá? Fica bem bonito esse detalhe. Ó, então, o meio tá aqui. E eu gosto de fazer o seguinte, ó, eu não dobro exatamente no meio, tá? Eu dobro um pouquinho, deixo um pouquinho maior na parte de trás, porque a parte de trás do botão imantado é maior, tá? Então, eu vou colocar exatamente no meio, vou vir com o meu furador. E já vou furar pra colocar aqui o botão, ó. Eu deixo assim, ó, um pedacinho do montana pra fora, tá? Não deixo muito junto assim, eu gosto de deixar um pouquinho pra fora, pra essa aba ficar bem bonita. Então, primeiro eu vou marcar, vou verificar se tá no centro, ó, dos dois lados, e já vou furar, tá? O botão fica bem na beiradinha mesmo, tá? Ó, vai ficar dessa forma aqui. Então, eu já vou posicionar o botão. Verifica se tá certinho antes de ir pro balancinho, tá? E já vou apertar ele lá. Ó, ficou desse jeito. Agora, eu vou marcar o meio aqui da aba. Aqui dá pra dar o piquezinho. Vou pegar a nossa parte que já tá com o bolso, a parte da frente. Vou marcar o meio também, tanto em cima quanto embaixo, já vou deixar marcado. Pode fazer isso também no espelho de trás. A gente vai precisar depois dessa marcação. E vou posicionar a aba aqui, ó. Meio com meio. E vou já na máquina para passar uma costura de segurança. Já passei, então, a costurinha de segurança. Agora, eu vou marcar esse botão, tá? Então, coloque lá a base, o seu espelho na base. Ajeita bem aqui, para que ele fique exatamente no meio. Eu gosto de marcar com giz. E eu gosto de dar uma levantadinha, assim, mas bem pouco. Só para essa aba não ficar tão esticada. Quando a gente fechar a bolsa, ela não ficar assim, repuxada. Então, eu dou uma leve levantadinha, assim, ó. Mas é bem pouquinho mesmo. Vou pressionar aqui com o dedo para marcar o giz. Ó, vai ficar a marcação, não sei se dá pra ver. Bem de leve, se precisar, marca de novo. E eu vou furar com o furador, com cuidado, tá? Pra não puxar fio desse gabardinho, dessa estampa, pra não deixar sua peça feia. Vou aplicar o botão e já venho
para mostrar como vai ficar o nosso canal de zíper. Ó, então já coloquei o botão, tá vendo, ó? E ele fica assim, com essa sobrinha, mas é bem pouquinha, tá vendo? É só na hora da gente fechar, essa aba não vai ficar assim repuxada, tá? Agora o canal do zíper. O fole, ele ficou com 7,5, tá? O canal, ele está maior, a gente vai refilar para ele ficar do tamanho certinho. Então, primeira coisa, vou aqui medir o tamanho certinho aqui, que eu preciso que fique de cada lado para que não falte e não sobre, tá? Então, 3,5 de um lado. Gente, eu fui fazer as contas, tá? Para passar a medida certinha para vocês. Então, ó, relembrando, o fole, ele ficou com 7,5 por 48. Então, eu preciso que o canal do zíper fique com 7,5 aqui, tá? Eu tenho aqui o espaço do zíper, ele tem exatamente 1,5. Então, eu preciso que fique 3 de um lado e 3 do outro para dar o tamanho certinho aqui. Então, eu já fiz as demarcações, ó, eu fiz as costuras de segurança, eu tava medindo, e eu vou cortar aqui com 3 centímetros. Vou cortar um pouquinho a mais, depois eu refilo, que eu prefiro que sobre e a gente corte do que falte. Tem um pouquinho a mais, 3 aqui. Depois eu passo o isqueiro. E aqui também um pouquinho, a coisa a mais de 3. Isso tudo antes da gente colocar os cursores, tá? É mais fácil. Ó, o canal do zíper tá aqui. Você vai vir aqui medir, ó, tá faltando ainda, tá sobrando um pouquinho de cada lado. Eu vou passar mais uma costurinha de segurança e vou cortar de novo. Pronto, refiladinho o canal do zíper, está exatamente do tamanho do fole, tá? Vou colocar os cursores. Eu deixei um pouquinho maior e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 2 nessa bolsa. Eu corto aqui uma lateral na diagonal dessa forma. Eu encaixo um cursor na parte maior, eu trago ele até a altura do corte que eu fiz em diagonal, abro um pouquinho e encaixo aqui, ó. Eu tô usando o zíper número 5, tá? E aí, eu puxo. Você vai escutar um clique na hora que ele encaixa, ó. Já foi, já foi. Agora, eu vou virar. Mesma coisa aqui do outro lado, tá? Encaixo aqui no reto, né? No que ficou reto e trago até a altura da diagonal. E puxo. Pronto, os dois estão encaixados. Agora, a gente vai colocar as alças, né? Os tirantes para as alças e vai medir o tamanho certinho que a gente precisa aqui do fole. Para o tirante da alça, eu vou utilizar 2 quadrados de 3 centímetros, tá? Você pode utilizar a meia argola, se você quiser, para colocar o mosquetão, mas eu vou utilizar aqui o quadrado. E 2 pedacinhos de alça chique de 3 centímetros por 6 centímetros. Vou queimar bem aqui ela para selar, para não correr o risco dela desfiar, tá? E já vou posicionar ali no canal do zíper. O canal do zíper finalizado, depois que eu refilei e acertei todos os lados dele, ficou com 7,5 centímetro por 24, tá? Eu refilei um pouquinho, ele tava com 25 no original, mas eu precisei cortar um pouquinho. Já passei aqui também, pra gente selar. E vou pra máquina pra gente posicionar esse tirante. A gente vai colocar ele aqui no quadrado e vai colocar bem no meio do zíper, assim, ó. Um pouquinho pra frente aqui, pra deixar essa alça sobrando e não correr o risco dela desfiar. Ó, eu já emendei aqui no canal do zíper o fole, tá? Somente com uma costura de segurança com ponto maior, no tamanho que ele tava mesmo, 48 por 7,5. Essa dica vale para toda bolsa que você fizer, tá? Antes de você finalizar o canal do zíper e fole, venha na sua peça e meça o fole, tá bom? Então, eu vou posicionar aqui mais ou menos, grosseiramente, só para eu ver se essa medida do fole está batendo. Porque senão eu vou finalizar o fole e às vezes ele tá maior, ele tá com sobra, e assim eu consigo
fazer com certeza o tamanho que eu preciso, tá? Então, eu venho aqui em toda a volta, eu vou colocar todos os clipes possíveis para eu deixar esse fole bem certinho, sem dobra, sem preguinha, sem nada, tá? Antes de finalizar, colocar o forro e o viés. Eu acho que esse aqui vai estar com alguma sobrinha, aí a gente já consegue refilar se precisar. Ó, coloca o máximo de clipes que você precisar aí, pra ver se vai bater direitinho, ó. Ele vai estar com uma sobrinha mesmo, tá bom? Então, você vem e mede aqui aproximadamente, ó. Esse daqui vai dar, acho que 1,5 cm. Eu vou cortar 1 cm e vou fazer de novo essa mesma medição até eu achar no tamanho ideal esse fole. Já refilei e já fiz de novo a medição, tá? O fole ficou aqui nas medidas com 46 por 7,5, tá bom? Depois eu vou deixar todas as medidas na descrição do vídeo. Agora eu vou tirar daqui e vou finalizar esse fole e já colocar o viés pra gente fechar a bolsa. Então, já tá aqui o fole, tá? Vou posicionar o forro. Frente do forro com a frente do outro forro do canal do zíper. Venho bem aqui, alinho bem. Esse forro também tá com 46 centímetros, tá? Um pouquinho maior na lateral, porque eu gosto dessa sobra. E passo uma costurinha. Essa costurinha tem que ser uma costurinha menor, tá? Não pode ser ponto 4. Venho do outro lado. E posiciono ele aqui também, dessa forma, bem alinhadinho. Agora, eu vou virar o forro e vou passar uma costura de segurança para segurar ele. E já vou passar um acabamento aqui na lateral também, tá? Essa costura pode ser um ponto maior. Então, eu comecei a costurinha lá na lateral, lá atrás. Venho aqui, já vou virar assim, ó, meu trabalho e passar um acabamento aqui. Viro e continuo pra fechar essa lateral. Agora, eu vou cortar todo esse excesso aqui e a gente já vai posicionar o viés pra fechar a bolsa. Tá quase acabando. Ó, fole refilado, a gente vai encontrar o meio, tá? Junta costura com costura aqui, coloca um grampinho e tira o meio aqui da parte de baixo e também da parte de cima. Faz a mesma coisa do outro lado, costura com costura, põe o clipezinho. E agora, a gente vai aplicar o viés. Como que eu faço? Eu tô usando viés de tecido mesmo, tá? Eu vou colocar dessa forma. Eu vou abrir aqui o fole. Vou localizar aqui onde ficou o pique do meio. Vou colocar um pouquinho pra frente do meio, um pedacinho do viés, um pouquinho pra frente. E vou começar a costurar também um pouquinho pra cá do meio. Dessa forma aqui, ó. Vou colocar um ponto maior, porque é só uma costura de segurança. Então, o meio tá aqui, ó. O meio tá aqui. Eu coloquei um pouquinho pra cá o tecido e vou começar a costurar um pouquinho pra frente do meio. Bem na beiradinha. Tem gente que já gosta de costurar com o pé de máquina, eu prefiro costurar na beiradinha. E vou toda a volta. A hora que eu estiver chegando aqui, ó,
na onde eu comecei a costura, eu vou pegar essa pontinha que estava um pouquinho para lá do meio e vou dobrar ela ao máximo que eu conseguir no meio, assim, desse jeito. Eu venho com o restante do viés, vou cobrir assim e volto a costura. Aí eu venho costurando até um pedacinho aqui, ó, um pouquinho a mais dessa dobrinha, um dedinho a mais. Costuro, erro o processo e já corto aqui, assim na diagonal, e corto esse excesso que ficou aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou passar aqui um pouquinho, o meio tá aqui, ó. Eu vou passar um pouquinho o tecido e vou começar a costurar um pouquinho depois do meio. Parei a costura ali, vou fazer a dobra aqui, que eu preciso no viés, e vou cobrir com o tecido. Prontinho, o viés tá colocado. Agora, a gente vai fechar a bolsa. Ó, então, a gente já tem o meio do folha encontrado e o meio do espelho da frente. Eu vou posicionar meio com meio, começando aqui na parte de cima, meio com meio. Alinha primeiro as partes retas da bolsa. Então, eu começo alinhando em cima, viro o fole e alinho o outro meio na parte de baixo, assim, meio com meio. Depois, a gente alinha a parte curva, tá? Dessa forma. O que é importante aqui nessa parte, a gente se certificar que os tirantes vão ficar na mesma altura dos dois lados, eu já vou mostrar. Esse fole ficou bem certinho, viu? Não vai sobrar nem faltar. Ó. Então, o que é importante? A gente se certificar essa parte interna aqui, ó. Se os dois tirantes vão ficar na mesma altura. Então, ó, tá passando um pouquinho do bolso desse lado e também tá passando um pouquinho do bolso do outro lado. Essas duas partes precisam estar certinhas para a bolsa não ficar torta. Agora, eu vou fazer a costura em toda a volta. Eu vou começar aqui por baixo, tá? Então, alinha direitinho o fole da bolsa com o espelho, tá? É só ir segurando. Nessa parte da curvinha, eu gosto de usar essa chavinha para ela deixar bem redondadinho. Não precisa puxar, ele já tá encaixadinho. Vai devagarzinho nas curvas, tá? Aí, eu já vou virar e verificar se ficou na altura certinho. Os dois tirantes. Nossa peça tá quase pronta. Tá ficando linda, hein? A Paty arrasou nesse painel. Ó, pessoal, um pouquinho de diferença, tá vendo, ó? Essa daqui ficou um pouquinho mais pra baixo, essa um pouquinho mais pra cima. Eu vou desmanchar e vou refazer, tá bom? Parte da frente colocada direitinho. Eu já vou virar e eu gosto de finalizar o viés antes de colocar a parte de trás, porque já facilita depois o encaixe. Então, a gente vem dobrando bem bonitinho. Deixa ele bem ajustadinho.
joga a parte dele pra trás assim, ó, e faz a dobrinha, tá? Ele vai ficar bem justinho, não vai ficar aquele viés largo. Coloca a linha na cor, tanto em cima quanto embaixo, pra ficar bem bonitinho. E vamos fechar esse viés aqui. Essa dobrinha aqui, ó, essa lateralzinha, a gente faz o seguinte, ó. Joga aqui pra trás, um pedacinho do viés, e ele já vai dar o encaixe certinho, ó. Você faz um biquinho assim, ó, e dobra. Ele fica bem bonitinho. Eu vou fazer isso e depois já venho encaixar a parte de trás. Ó, o viés da parte da frente já está fechado, tá? Vou virar aqui, vou fazer a mesma coisa que a gente fez com o espelho da frente. Já está marcado o meio. Venho aqui, meio com meio, primeiro em cima, nas partes retas. E depois na parte de baixo. Depois a gente alinha as laterais. Dessa forma. Aí, com o viés da parte da frente fechado, a gente já tem uma estrutura da bolsa. Então, fica mais fácil da gente delimitar assim, ó, o ângulo, tá? Então, o que que eu gosto de fazer? Eu venho aqui, eu ajeito, dou uma apertadinha assim, na parte de cima, assim ela vai ficar bem retinha, não vai ficar uma bolsa torta, tá? Ó, faço isso nos 4 cantos e vou fechar. Ó, bolsa finalizada, certinha, todos os ângulos aqui certinhos, de todas as laterais. Agora eu vou desvirar e fazer a alça. Já coloquei as alças, agora posicionei aqui a minha etiqueta, essa é a etiqueta de metal lá da Kikabude, ela é super charmosa, a gente coloca assim costurando, então dá para colocar no final da peça, você posiciona na onde você precisar, e se você quiser adquirir a sua etiqueta, lá com as meninas do Kikabude, é só utilizar o meu cupom de desconto Julinhas. E assim ficou a peça finalizada, toda charmosa. Eu amei esse modelo e eu vou pedir uma coisa para você. Se você está assistindo esse vídeo, gostou, já quero que curte e compartilha, tá bom? Além de ir lá no meu Instagram ainda conhecer um pouco mais dos meus trabalhos. E outra coisa, como toda peça eu gosto de dar um nome, por favor, sugira aqui nos comentários que nome eu dou para essa peça, tá bom? Conto com você.